Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 15 horas e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa tarde. Em Cuba, o governo autorizou pela primeira vez em quase 60 anos a associação entre empresas públicas e privadas, mas será mantido o monopólio estatal nos setores de saúde, educação e defesa. Segundo o texto publicado no Diário Oficial, um decreto-lei do Conselho de Estado regula as associações de entidades empresariais estatais e não estatais para a constituição de sociedades de responsabilidade limitada mistas. O decreto vai entrar em vigor no começo de abril. As novas entidades terão autonomia empresarial e poderão determinar o número de funcionários e seus salários, bem como abrir estabelecimentos comerciais em Cuba e no exterior. Também poderão exercer todo tipo de atividade, exceto a prestação de serviços de saúde e educação e atividades relacionadas às instituições armadas. Em 2021, o governo cubano autorizou a abertura de pequenas e médias empresas privadas com até 100 funcionários em alguns setores da economia, após uma proibição de quase 6 décadas. Diante das dificuldades do Estado em meio a uma crise econômica sem precedentes, marcada pelo reforço do embargo americano, queda do turismo, fracasso da reforma monetária e pelas fragilidades estruturais das empresas estatais, o setor privado ganhou espaço na economia cubana nos últimos anos. Em 2005, as cerca de 9,9 mil empresas privadas do país representavam 15% do produto interno bruto e empregavam mais de 30% da população economicamente ativa. O chefe do Estado-Maior de Israel afirmou que seu país continuará atacando o Hezbollah até que o movimento libanês apoiado pelo Irã seja desarmado. Há mais de 58 mil deslocados no Líbano devido aos ataques israelenses. O chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, afirmou que seu país continuará atacando o Hezbollah até que o movimento libanês apoiado pelo Irã seja desarmado. Estamos determinados a eliminar a ameaça que o Hezbollah representa e não vamos parar até que essa organização seja desarmada. Os ataques de Israel contra o Líbano deslocaram mais de 58 mil pessoas, informaram as autoridades libanesas devido à ofensiva do exército israelense. Segundo a unidade de gestão de desastres do governo do Líbano, esse número é o dobro do informado na segunda-feira. O exército israelense bombardeia há 2 dias sem parar seus redutos e avança em território libanês para criar uma zona de amortecimento. E a China iniciou nesta quarta-feira uma importante reunião política anual. Durante o evento, o país deve revelar as metas de crescimento, assim como seu orçamento militar em um cenário global delicado. O evento, com grande cobertura da imprensa, é supervisionado pelo presidente Xi Jinping e acontece em um momento de grande tensão mundial após o início da guerra no Oriente Médio. O encontro político definirá o rumo da segunda maior economia do planeta em 2026, mas também para os próximos 5 anos. Até o momento, o governo não deu qualquer indício de que a guerra no Oriente Médio poderia ter um impacto no encontro dedicado em grande parte a definir a política interna. Mas analistas esperam que as 2 sessões confirmem o rumo definido pelo presidente Xi e estão atentos a qualquer possível indício de mudança política anunciada no Grande Salão do Povo. O país anunciou as destituições de vários funcionários de alto escalão, incluindo generais, à medida que o evento se aproximava. Xi iniciou uma rigorosa campanha anticorrupção desde sua chegada ao poder em 2012. Apesar da intensa guerra comercial travada com os Estados Unidos em 2025, antes de uma trégua frágil anunciada em outubro, a China registrou um superávit comercial recorde de quase 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, ou mais de 6 trilhões de reais. O país asiático enfrenta dificuldades para recuperar o dinamismo que tinha antes da pandemia, porque sua economia continua sofrendo os efeitos prolongados de uma grave crise imobiliária. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Obrigada por sua companhia. A próxima edição será às 17 horas. Até mais.